Olá, curiosos e curiosas, sejam bem-vindos ao canal Bastidores Ocultos. Eu espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai falar de mais um caso. E eu já te peço que, se você gostar, por favor, curta e se inscreva no canal, deixe seu comentário aqui embaixo se você gostou desse vídeo. Vai ajudar bastante. JonBenét Patricia Ramsey nasceu em agosto de 1990 em Atlanta, na Geórgia, filha de Patricia e John Bennett Ramsey. Seu nome era uma junção do nome de seu pai. Antes de conhecer sua mãe, o seu pai já havia se casado com uma mulher chamada Lucinda, com quem teve 3 filhos, sendo eles a Elizabeth, apelidada de Beth, que acabou falecendo em 1992 em um acidente de carro, a Melinda e o John Andrew Ramsey. O casamento deles durou de 1966 a 1978. Divorciado, John conhece a Patricia, a mãe da JonBenét, e eles se casam em 1980 e 7 anos depois, no dia 27 de janeiro de 1987, nasce o primeiro filho do casal, chamado Burke Ramsey, e 3 anos depois nasce a JonBenét. A Patricia, aos 21 anos de idade, participou de um concurso de beleza na Virgínia Ocidental, onde ela morava na época, e ela recebeu o título de Miss West Virginia em 1977. A Patricia havia se recuperado de um câncer de ovário e ela e o John disseram que a JonBenét, desde muito nova, havia demonstrado muito interesse pelo mundo dos concursos de beleza e ela sempre perguntava quando ela também iria poder participar. Ela sabia que a mãe dela também havia participado quando nova. Com a possibilidade do câncer voltar, a Patricia tinha muito medo de não viver tempo suficiente para ver a JonBenét crescer e poder, enfim, se inscrever nesses concursos aos seus 18 anos de idade. Então ela decide inscrever a filha dela nesses concursos de beleza, mesmo nova, para que as duas pudessem viver essa experiência juntas. Por volta de seus 4 anos, ela já participava de vários concursos de Miss Infantil em Boulder. Ela chegou a ganhar vários títulos, seu quarto era cheio deles e parecia que ela não gostava de falar muito disso. A JonBenét era uma criança muito carismática, e há quem diga que para ela participar desses concursos era muito divertido. Porém, haviam muitas críticas em cima disso. A questão era se a JonBenét realmente gostava de participar desses concursos ou se a mãe dela fazia com que ela participasse como uma forma de dar continuidade ao sonho que ela teve por meio da filha. Na noite de 25 de dezembro de 1996, a família Ramsey participou de uma confraternização natalina na casa de amigos próximos. Era uma noite aparentemente comum, depois da festa já era bem tarde, então eles voltaram para a mansão deles em Boulder e tudo parecia tranquilo até a manhã do dia seguinte. No dia 26, por volta das 5h30 da manhã, Patricia acordou cedo para poder preparar o café da manhã da família e nesse dia eles planejavam sair logo nas primeiras horas para poder visitar os parentes deles no Michigan. E ao descer as escadas, algo chamou a atenção da Patricia, então tinha um papel dobrado sobre os degraus da escada e ela se abaixou, pegou esse papel e o conteúdo que estava escrito ali foi algo muito chocante. Esse papel, na verdade, era uma carta longa e logo nas primeiras linhas veio o choque, porque ele, na verdade, não era apenas um papel que estava caído na escada, mas sim um bilhete de resgate. O texto que estava escrito nesse papel era extenso, com quase 3 páginas, e dizia que a JonBenét havia sido sequestrada. Os autores desse sequestro exigiam uma quantia de $118 mil para poder devolver a JonBenét, o que era uma coisa muito estranha, porque era exatamente o mesmo valor que o John havia acabado de receber de bônus da empresa dele. O bilhete ainda instruía que eles não envolvessem a polícia no caso, ameaçando a vida da criança caso as regras deles não fossem cumpridas. Nesse bilhete, os sequestradores também diziam que eles iriam fazer uma ligação entre as 8 e as 10 horas da manhã. Assustada, a Patricia subiu as escadas correndo e foi até o quarto da JonBenét, que ficava no 2º andar da casa. E quando ela chegou no quarto, a JonBenét não estava lá, e em pânico ela acordou o John e logo em seguida ela ligou para a polícia. Então eles não obedeceram o que os sequestradores haviam pedido para ser feito. Pouco tempo depois da ligação da Patricia, os primeiros policiais chegaram até a residência, então era por volta das 6h05 da manhã, quando Rick e a Linda estacionaram a viatura deles em frente à mansão dos Ramsey, em Boulder. A casa, que deveria ter sido isolada como cena de crime desde o primeiro momento, acabou recebendo várias pessoas que ficaram circulando pelos cômodos. As pessoas se sentaram nos móveis, até prepararam café na cozinha e lavaram a louça. Então, assim,
É uma parte que é muito importante destacar, que desde o primeiro momento, ao invés de a casa ter sido isolada, muitas pessoas puderam adentrar nela e talvez até mesmo alterar a cena do crime. Enquanto isso, o policial Rick decidiu fazer uma busca rápida pela casa e quando ele chegou ao porão, lá tinha uma porta que estava trancada com trinco. Ele tentou abrir essa porta, mas ele não conseguiu, então ele decidiu não forçar a entrada. E essa decisão que ele tomou ficaria lembrada como um dos grandes erros desse caso. Os policiais também questionaram ao pai da JonBenét se ela poderia ter fugido, porém o John diz que ela só tinha 6 anos de idade, que estava muito frio e que ele tinha certeza que ela não havia fugido de casa. Enquanto a investigação avançava dentro da mansão, um dos focos principais dos detetives era o bilhete encontrado dentro da casa. O texto, com quase 3 páginas, estava repleto de inconsistências, então tinham frases estranhas, expressões pouco comuns, erros gramaticais e até referências que pareciam ser retiradas de filmes de ação. Para os investigadores, naquele momento, a carta poderia ser a chave para entender quem estava por trás do crime. Foi então que o detetive responsável pelo caso solicitou algo que seria fundamental, que tanto o John quanto a Patrícia entregassem amostras de suas caligrafias. A ideia dele era bem simples, comparar a letra dos dois com a do bilhete encontrado. Cada um escreveu textos ditados pelos policiais em diferentes formatos de letra, tentando reproduzir frases semelhantes às do bilhete. O material foi recolhido e levado para análise pericial. O resultado, no entanto, trouxe mais dúvidas do que respostas. No caso do John, o pai da JonBenét, os especialistas rapidamente descartaram a possibilidade que ele fosse autor da carta, então a letra dele não tinha nada a ver com a letra do bilhete. Já em relação a Patrícia, a situação ficou mais nebulosa, porque embora não houvesse uma confirmação definitiva, alguns peritos apontaram semelhanças significativas entre a caligrafia dela e a do bilhete. Outros, no entanto, afirmaram que as diferenças eram claras e que seria precipitado acusá-la. Esse detalhe alimentou ainda mais as suspeitas sobre a família. Afinal, se o bilhete tivesse sido escrito dentro da própria casa por alguém próximo à vítima, isso poderia explicar o conhecimento do valor exato do bônus que o John havia recebido. E também o fato de a carta ter sido deixada em local visível para a Patrícia encontrar. Ainda em casa, sem notícias da JonBenét, um dos policiais presentes sugeriu ao John que ele fizesse uma pequena inspeção pela casa, apenas para observar se havia algo fora do lugar que pudesse passar despercebido. Seguindo essa orientação, o John, acompanhado por um amigo próximo, começou a dar uma volta pelo imóvel. Durante essa inspeção que ele e o amigo dele estavam fazendo, os dois desceram até o porão, passando por um corredor com trens de brinquedo que decoravam o local, e ao chegar a um dos quartos, o John notou que tinha algo muito estranho. A janela estava quebrada e logo abaixo da janela havia uma mala que ele não lembra de ter colocado ali. Esse detalhe imediatamente chamou a atenção do John porque, ao analisar a cena, ele percebeu que aquela mala poderia ter servido como um degrau improvisado, permitindo que alguém conseguisse alcançar a janela. A janela desse cômodo, ela ficava na mesma altura que a calçada, então a pessoa poderia ter subido por ali e ter saído normalmente sem que ninguém percebesse. O fato da janela estar quebrada reforçava a sensação de que algo fora do comum havia acontecido naquele cômodo, aumentando ainda mais o clima de tensão e mistério dentro da casa. Eles continuaram a busca e, ao entrar em um depósito que tinha na casa, o John encontra o corpo da JonBenét. Ela estava com uma fita na boca, com os braços amarrados com um cadarço, e na garganta dela tinha um garrote improvisado feito com nylon e um pedaço de pincel da mãe dela. O John, de imediato, arranca a fita da boca dela e ele tenta soltar o cadarço dos braços, mas ele não consegue. Eles estavam bem firmes no braço dela, então ele pega a JonBenét no colo, por impulso, no momento da emoção, era a filha dele, e ele leva ela para cima, porém já era tarde, ela já não tinha mais pulso. E nesse momento, as outras pessoas começam a se aproximar da JonBenét. Somente naquele momento, os policiais começaram a isolar a casa e a organizar a investigação de forma adequada. Até então, o cômodo em que a JonBenét havia sido encontrada no porão não havia sido examinado pelos policiais. E talvez outros cômodos da mansão também não tivessem recebido atenção.
Quem sabe quais outros detalhes importantes também teriam passado despercebidos pelos policiais. A essa altura, a cena do crime já havia sido comprometida de diversas maneiras, tanto pelos amigos e familiares que haviam circulado pelos corredores, tocado nos móveis, limpado a louça e movido objetos sem perceber. Então isso tudo alterou a disposição original do local. O próprio John, em momento de vulnerabilidade e desespero, ao ver a filha dele daquela forma, ele mexeu no corpo dela, ele chegou a retirar a filha da boca dela, ele tentou desfazer as amarras. Depois disso, ele levou ela para outro cômodo e a colocou no chão. Em seguida, alguém que estava presente ainda chegou a cobrir o corpo dela com um cobertor, numa tentativa de preservar a dignidade dela, mas sem perceber, esse ato poderia ter danificado ou apagado as evidências cruciais para poder resolver esse caso. Cada gesto que aconteceu naquele dia, por mais humano e compreensível que fosse, afinal de contas era um pai vendo uma filha daquele jeito, acabou tornando a cena ainda mais confusa e, de certa forma, prejudicando o trabalho dos investigadores. Quando a autópsia da JonBenét foi finalmente realizada, os legistas se depararam com algo chocante. Além das evidências externas de violência, o exame detalhado revelou uma grande fratura no crânio, uma rachadura profunda que indicava a aplicação de muita força no local. Então, parte do osso havia cedido, sugerindo um impacto brutal e intencional, descartando a possibilidade de ter havido um acidente naquele dia. No entanto, o golpe na cabeça não foi o único fator. Os exames também mostraram sinais claros de asfixia por estrangulamento. O cordão encontrado no pescoço da JonBenét havia sido apertado com tanta força que deixou marcas visíveis na pele dela e pequenas lesões nas mãos, indicando que ela havia tentado em vão aliviar a pressão. A combinação desses dois elementos, tanto o trauma craniano e o estrangulamento, tornou a investigação ainda mais complexa. Então, os legistas não conseguiram determinar com precisão qual das duas lesões havia ocorrido primeiro, deixando em aberto a sequência exata dos acontecimentos. Isso alimentava uma série de perguntas: se a JonBenét teria sido atingida na cabeça antes de ser estrangulada, ou o estrangulamento teria sido a etapa final de um ataque planejado. O resultado da autópsia deixou claro o nível de violência do crime. Não se tratava de um acidente, se tratava de um ato deliberado, cruel e meticulosamente executado que transformou uma casa familiar em um cenário de horror e marcou para sempre a história do caso. Voltando para o bilhete encontrado na casa, posteriormente ficou comprovado que as folhas foram retiradas de um caderno e escrito por uma caneta que estava na casa. O sequestrador não levou esse bilhete pronto, então é algo muito incomum que ele tenha tido tempo para poder ter escrito o bilhete, uma vez que ele assassinou a vítima sem deixar rastros. Ele encontrou esses objetos e depois ele ainda devolveu a caneta ao local em que ela estava. Então ficou claro que ele teve tempo suficiente para poder fazer o bilhete perfeito, o que indicava que ele não estava com pressa para poder fugir da residência. Em 1998, um detetive muito famoso por resolver casos criminais foi contratado para tentar solucionar o caso. Para ele, os pais da JonBenét não tinham sido responsáveis por esse crime, mas sim um intruso, alguém de fora da casa. Anos após o crime, com o avanço das tecnologias forenses, novas análises de DNA foram realizadas nas amostras coletadas na casa dos Ransome, tecnicamente mais precisa que os exames anteriores. Essas análises buscaram identificar vestígios de material genético que pudessem apontar o verdadeiro autor do assassinato. O resultado foi surpreendente, foram encontrados traços de DNA masculino desconhecido em roupas e outros itens ligados a JonBenét. Esse perfil encontrado não correspondia a nenhum membro da família Ransome, reforçando a hipótese de que um intruso externo poderia ter cometido o crime. Embora o DNA não tenha fornecido a identidade do autor, ele representou uma das poucas evidências concretas que não envolviam os familiares. Essa descoberta trouxe um novo foco para a investigação. Se o estranho havia entrado na casa, como ele conseguiu entrar e sair sem ser notado, e por que apenas a JonBenét havia sido vítima desse ataque brutal. Apesar de décadas de investigação, o assassinato de JonBenét Ramsey continua envolto em mistério. Nenhuma conclusão definitiva foi alcançada e as perguntas permanecem sem respostas.
Quem realmente invadiu a mansão naquela noite? Como conseguiu planejar e executar um crime tão cruel sem deixar rastros claros? E por que apenas JonBenét foi escolhida como vítima? A falta de provas e um culpado gerou algumas teorias sobre o possível assassino, cada uma tentando explicar o que realmente aconteceu naquela noite. A primeira teoria, e a mais controversa, envolve a própria família Ransay. Muitos acreditam que a Patrícia, a mãe da JonBenét, teria escrito a carta de resgate apenas para encobrir um acidente dentro de casa. Nessa versão, a JonBenét sofria de enurese noturna, que é basicamente quando a pessoa tem episódios de urinar na cama, ela não consegue se controlar. E em um momento de frustração ou de raiva, a Patrícia, ela teria acabado ferindo a filha dela, e o bilhete de resgate nesse cenário seria uma tentativa de mascarar o incidente, transformando uma tragédia doméstica em um suposto sequestro. A outra teoria envolvia a Hoffman, a governanta da família, e ela afirmava que a governanta levou a JonBenét para o porão naquela noite na tentativa de enganar seus empregadores para que eles deixassem dinheiro para o seu resgate. É possível que ela pudesse ter visto o contra-cheque do John naquele ano, e isso explicaria por que o valor do resgate era tão específico, era o mesmo valor do bônus que ele havia recebido. Familiarizada com a casa e a agenda da família, a Hoffman é uma suspeita conveniente e sem álibi. Na noite do assassinato, ela estava dormindo na cama enquanto seu marido supostamente dormia no sofá. Então há um espaço para especular que ela poderia estar envolvida no crime. Até agora, todas as evidências que a implicam no caso são, na melhor das hipóteses, circunstanciais, e por isso ela nunca foi formalmente acusada desse crime. Outra teoria aponta para o Burke, um irmão de 9 anos, que teria agido impulsivamente durante uma briga com a irmã. Então os pais dele teriam encoberto o ocorrido para poder proteger o filho. Apesar dessas especulações, não havia histórico de violência na família, e em 2008, exames de DNA inocentaram oficialmente os Ransay, sendo o Burke descartado como possível suspeito. Outra teoria também sugere a presença de um intruso desconhecido na casa. A carta de resgate teria sido escrita no local e um DNA não identificado foi encontrado nas roupas da menina. Essa linha de investigação ganhou força com o tempo, especialmente por não haver correspondência genética com nenhum membro da família. No entanto, não foram encontrados sinais claros de arrombamento. E a complexidade da carta, Era uma carta longa, detalhada e até mesmo continha referências cinematográficas, levantando dúvidas sobre a possibilidade de ter sido escrita por alguém de fora, em plena madrugada, dentro de casa. Teve também um homem chamado John Mark Carr, que confessou o crime em 2006, alegando que a morte de JonBenét foi acidental. Ele forneceu detalhes que não eram de conhecimento público, o que intrigou os investigadores. No entanto, seu DNA não correspondia ao encontrado na cena e ele foi descartado como suspeito. Por fim, há quem diga que o real culpado desse crime tão cruel não foi sequer interrogado. Com mais de 1.400 evidências coletadas e 140 entrevistas realizadas, o caso acumula mais de 50.000 páginas de documentos. Mesmo assim, ninguém foi levado à justiça. A presença de um DNA desconhecido continua até hoje sendo um enigma nesse caso. O caso JonBenét Ramsay não é apenas um mistério policial. É um retrato das falhas investigativas, da pressão midiática e da complexidade humana. As teorias continuam a circular, alimentadas por novas análises, documentários e investigações paralelas, e enquanto a verdade permanece oculta. JonBenét segue como um símbolo de uma pergunta que ainda não foi respondida: quem a matou e por que a pessoa fez um crime tão violento como esse? Então, gente, o caso fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, se é que dá pra dizer que dá pra gostar de um caso desse. É realmente um caso muito forte, e a pior parte é que mesmo depois de tanto tempo ainda não houve solução. E o mais triste de tudo é saber que provavelmente o assassino levou uma vida normal depois disso tudo, e que talvez ele já tenha até falecido depois dessa vida sem pagar pelo que ele fez. Mas é isso, gente, o caso fica por aqui. Eu espero que vocês fiquem bem. Cuidado, Fiquem com Deus e até o próximo.